Meu, puta vista, né? Ô Will, vem cá. Você já viu essa mensagem aqui? E alto quando ela falou todos os bolsos, mas é todos os bolsos mesmo. Vamos gravar um vídeo, vamos falar sobre isso aqui. Hoje eu vim fazer um conteúdo um pouco diferente aqui para o YouTube. Tenho gostado bastante de produzir conteúdo sobre o mercado imobiliário, trazendo um pouco do meu dia a dia como consultor. E a ideia do canal é justamente desmistificar algumas coisas sobre o mercado imobiliário e principalmente um mercado imobiliário de alto padrão. Então tem um nicho e é específico. Recentemente eu postei um vídeo sobre Moema Pássaros. É isso, Moema é um bairro que atende todos os bolsos. Aqui a gente tem imóveis para vários perfis de clientes. E um comentário me chamou muita atenção. E o vídeo de hoje é para dizer que sim, Moema é para todos os bolsos. Mas é claro, pessoal, que a gente parte de um piso, né? O meu canal ele tem um propósito, que é falar de mercado imobiliário dentro do nicho de alto padrão. É claro que é um espectro muito grande. E nesse vídeo eu quero dizer que esses bairros principais, que é o Jardins, a Vila Nova, Moema e Itaim Bibi, ele tem dentro de um espectro, dentro de um piso, muitas possibilidades que não são só possibilidades acima de 10 milhões, 20 milhões. Existem imóveis até de 1 milhão, 800 mil reais, aluguéis de 3 mil. É claro que a gente tem que ser razoável, né? O meu propósito aqui é mostrar e falar sobre bairros nobres. Mas dentro desse espectro, a gente tem muita coisa legal e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. A princípio, a gente trabalha com imóveis a partir de 2 milhões para anúncio, mas é claro que se a gente tem algum imóvel abaixo de 2 milhões, a gente cadastra e fica sabendo da informação. E nesses principais prédios, a gente tem diversas metragens, diversos tipos de prédios, e a minha ideia aqui é contar sobre o bairro que teve o comentário, que foi Moema Pássaros. Então, vou falar de Moema mais amplamente, mas focando em Moema Pássaros, que é considerado a parte mais nobre de Moema. Inclusive, algumas pessoas chamam de Moema Nobre. Inclusive, queria comentar que Moema é um bairro muito gostoso de se morar e que muitos cariocas escolhem para viver. E então esse nome, Moema Nobre, vem muito dos nossos amigos cariocas que vêm morar em São Paulo e chamam Moema dessa forma, a parte Pássaros. Eu acho que a primeira coisa que tem que se colocar é que nesses principais bairros existem prédios que são prédios mais simples. Prédios que têm a fachada mais simples, a janela ela é pequena, o prédio às vezes não tem lazer, ou o lazer que tem ele é muito simples, é uma academia simples. E isso tudo vai impactar no preço junto com a metragem dele. Então quando a gente fala de todos os bolsos, começa por aí. A gente vai começar mostrando apartamentos a partir de 1 milhão de reais. Só para contextualizar, para quem não está habituado com compra e venda de imóveis, via de regra, falando de financiamento, que é o método mais comum, as pessoas financiam até 80% do valor do imóvel. Então a gente está falando de todos os bolsos e está falando de morar num bairro muito bom, um bairro com infraestrutura. Então, na verdade, é um material educativo nesse sentido de dizer que existem possibilidades sim. Especificamente para trazer um exemplo de imóvel de 1 milhão de reais, eu trago um imóvel em Moema Pássaros, na Rua Gaivota, que é um apartamento de 92 metros, com 3 dormitórios, uma suíte e uma vaga. O apartamento não tem varanda, o apartamento tem uma janela que não é tão grande, não é janela chão-teto, mas o apartamento está habitável, está bom, não é um apartamento velho. O prédio tem um jardim, tem uma área de lazer, o prédio é grande e a Rua Gaivota é uma rua muito boa. E até para falar um pouco desse contraste, explicar um pouco do bairro, eu vou falar de outro apartamento na mesma Rua Gaivota, só que um apartamento na verdade um prédio, né? Ou vou falar de um outro prédio na Rua Gaivota, em que os apartamentos estão por volta de 10 milhões de reais. Ou seja, a mesma rua que temos imóveis de 1 milhão, temos imóveis de 10. E aí eu tô falando do Oscar Ibirapuera, um prédio da Trisul, que é assinado e tem toda uma arquitetura mais moderna, tem lazer completo, são 227 metros
privativo, né, de área útil, com 4 suítes, que podem ser 3 suítes e 4 vagas. Então, só para trazer que na mesma Rua Gaivota, a gente tem apartamento de 95 metros a R$1 milhão e tem apartamento de 227 metros, né, de área útil privativa, custando 9 milhões e meio, 10 milhões de reais. Isso só para reforçar que dentro de um panorama a gente tem vários bolsos do bairro de Moema. Para se manter na Rua Gaivota, eu quero falar de mais um exemplo que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, no meio do caminho, um apartamento de 5 milhões de reais que tem 182 metros, 3 suítes, 4 vagas num prédio novo. O prédio é o Praça Gaivota. É um prédio que está sendo super acessado porque ele é bem bonito e esse apartamento ele tem uma arquitetura assinada, está todo reformado, mobiliado, saindo por 28 mil metros quadrados. E óbvio que a gente está falando aqui de uma faixa de 5 milhões de reais, mas eu quero mostrar realmente a amplitude desse todos os bolsos quando a gente fala de todos os bolsos no bairro nobre da cidade de São Paulo. Reduzindo ainda e trazendo mais para a realidade de mais pessoas, a gente tem na mesma Rua Gaivota, para trazer como exemplo, um outro prédio muito legal que se chama Gaivota 1081. Também super bacana, o garden dele está à venda, tem 133 metros e está na faixa de 2.830.000, né? Essa faixa de 2 bilhões, 2 bilhões e meio, a gente vai estar com um financiamento que... se você pegar o máximo de financiamento de 80%, em parcelas de 6 mil, 7 mil reais, que falando de uma família, de um casal, a gente sabe que é a realidade de muitos brasileiros e que é possível. Então, dizendo, né, justamente no argumento todo do vídeo, de que existem vários bolsos para a cidade de São Paulo dentro desse patamar mínimo. Então, um apartamento reformado, é um garden, é um prédio novo, vale muito a pena, é uma oportunidade. E aí, a gente está falando de um metro quadrado que ele é um metro quadrado de 21 mil metros quadrados, que de longe parece muito caro, mas para a realidade dos preços de São Paulo é um metro quadrado atrativo, de um apartamento pronto, reformado, num prédio novo, numa localização mega nobre, perto do Ibirapuera, perto do Itaim, enfim, acho que vale a pena fazer esse adendo. Mas é claro que quando a gente fala de todos os bolsos, a gente puxa também a corda para cima, né? Então eu quero trazer exemplos também de apartamentos que são realmente apartamentos de luxo. Então eu quero trazer alguns exemplos, vou falar de uma cobertura na Avenida Divino Salvador, é Moema Índios, tá? Não é Moema Pássaros, mas mesmo assim, por ser uma cobertura de 531 metros, reformada, linda, a gente vai estar falando na bagatela de 20 milhões. É claro que é um imóvel que é para receber... eventualmente quem compra um apartamento de 531 metros está sempre recebendo gente, são 5 suítes, está fazendo festa, precisa receber, não é só um espaço de dormir, né? É um espaço social, é um espaço de grandes reuniões, então a gente tem que ter todo esse contexto. E a cobertura de 20 milhões ela cabe nesse contexto, são 7 vagas, são 5 suítes, com piscina e reformado. Então é só para dizer que quando a gente fala de todos os bolsos, a gente fala também de necessidades. Cada um tem a sua necessidade, a gente não pode entender tudo de maneira flat, né, planificada. Existem várias formas de morar num bairro nobre, né? Acho que a sociedade paulistana ela não é em castas, é diversificado e é plural sim. E essa pluralidade a gente encontra também nos bairros nobres. E eu acho que é legal a gente ter essa consciência de que morar bem é para vários bolsos, sim. Bom, eu acho que foi uma tentativa de um conteúdo para contar um pouco sobre a amplitude dos valores do bairro. Acabei nem falando de locação, mas em outro determinado momento a gente pode falar de locação também. E a ideia era responder o Felipe Martinelli, que comentou no vídeo de Moema. E eu espero que, aliás, agradeço o comentário e espero que tenha de alguma forma elucidado que talvez não todos os bolsos de fato, mas uma grande quantidade de bolsos são atendidos no bairro de Moema
E para dizer que é plural, é diverso, a gente felizmente mora numa cidade dinâmica e dá para se encontrar uma grande diversidade nesses bairros nobres também. Então eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.